Base Nacional Curricular quer facilitar o desenvolvimento integral dos estudantes. No Amapá, cerca de 20% da força de trabalho está desempregada. E o Amazonas teve mais de 700 casos de dengue entre janeiro a março deste ano. Conselho Indigenista Missionário aponta alto índice de violência contra os povos indígenas. Catedral de Belém promoveu mais uma ação solidária. Prorrogado o prazo para cadastro ou recadastramento da meia passagem estudantil nos municípios de Macapá, Santana. Vamos conhecer a Biblioteca Rio das Letras no Conjunto Satélite aqui em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre neuropatia diabética. Hoje é segunda-feira, 1º de abril, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre educação. Desde 2017, quando a Base Nacional Comum Curricular foi homologada, gestores e professores das redes públicas e privadas trabalham para colocar em prática as orientações presentes no documento. A ideia é facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes em todo o Brasil, acrescentando elementos da realidade local. A Base Nacional Comum Curricular foi homologada em 2017. Nela, os profissionais de educação têm acesso às competências, habilidades e conhecimentos que devem ser desenvolvidos com os alunos em sala de aula. Ou seja, o documento sugere aos professores o que os estudantes devem aprender na educação básica. Nós temos aqui a participação desses nossos professores, eles vêm trazendo todas as suas experiências, as suas realidades dos 4 cantos do Pará, né? Para que a gente possa, de fato, poder estar discutindo dentro das nossas redes de acordo com a realidade de cada município. Então, eles vão adequar os seus currículos conforme a necessidade que eles vislumbram, as dificuldades que eles observam dentro da sua sala de aula. Por isso, a participação do professor é fundamental e necessária que eles se debrucem a esse documento para que eles possam, de fato, estar se adequando e promovendo uma educação mais qualitativa e integral para o nosso aluno. Para que seja implementada no Estado, respeitando a realidade local, a Secretaria de Educação, junto dos professores das redes estadual e municipal de ensino, desenvolveram um documento curricular, que em breve vai se transformar em um caderno de orientações pedagógicas. Nós elaboramos um currículo estadual, o que a gente chamou de documento curricular para a educação infantil e ensino fundamental do Estado do Pará. Esse currículo está estruturado em eixos estruturantes que tem como objetivo justamente contemplar a diversidade desse Estado do Pará. Ele é um documento orientador, ele foi homologado em 20 de dezembro pelo Conselho Estadual de Educação e cada município, cada sistema de ensino deve estar adequando a partir desse documento o seu referencial curricular, alcançando evidentemente essa diversidade cultural, geográfica, econômica deste município. A ideia é que, a partir da vivência compartilhada entre os profissionais da educação de todo o Pará, as escolas dos 144 municípios paraenses consigam colocar em prática o que é exigido pela Base Nacional Comum Curricular. A princípio a gente sentiu um impacto, né, quando nós adentramos, mas a partir do momento que foi feito as conversas, o diálogo, as formações, as jornadas pedagógicas, em que realmente os professores eles puderam perceber que a Base Nacional ela vem como esse documento que é uma normativa e que nós temos dentro da BNCC, nós temos as 10 competências gerais que nós possamos trabalhar e nós partimos para o nosso trabalho, que foi a partir do estudo feito nos municípios para que realmente nós pudéssemos construir o documento do Estado, que ele já vinha anteriormente, né, desde 2007 já construído. Ele não foi agora, mas é um documento que já vinha anteriormente e que foi feita uma adequação maior a partir da homologação da base. Para facilitar esse processo e promover um debate sobre como a base curricular deve ser aplicada no Pará, a SEDUC e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação realizaram um encontro formativo. A partir das experiências desses educadores, podermos sair daqui com a construção dos cadernos pedagógicos que vão auxiliar todas as redes de ensino, né, para o desenvolvimento do trabalho na escola,
com vistas ao desenvolvimento do seu currículo, a partir daquilo que a Base Nacional Comum Curricular vem trazendo como referencial para o conhecimento integral do aluno. O evento contou com a participação de 500 professores, entre profissionais da educação infantil e do ensino fundamental, de escolas públicas municipais e estaduais. Uma oportunidade de compartilhar experiências e testar novas formas de ensino e aprendizagem. Nós vamos mostrar uma dramatização, tá, de uma Matilda Pereira contemporânea. Eu vivo aqui. Você vive na mata? Sim. Qual o seu nome? Anos e anos. E você? Matilda Pereira. Resolvi cortar e fazer esse modelo francês. Deputados e representantes da Comissão Externa da Câmara Federal de Brumadinho e da Comissão Externa de Barragens da Assembleia Legislativa do Pará visitaram na manhã do sábado as instalações da Hidroalunorte, localizada em Barcarena, no nordeste do Pará. O objetivo é fiscalizar e vistoriar as barragens e os reservatórios aqui no estado. A deputada estadual Marinor Brito, presidente da Comissão Externa da Alepa, acompanhada de outros parlamentares, estiveram nas dependências da Hidroalunorte, que contém 2 depósitos de resíduos sólidos. Na ocasião, foi apresentado o sistema de segurança dos depósitos de resíduos sólidos da companhia. A Polícia Rodoviária Federal informou que a BR-010 no estado do Pará está totalmente interditada após o rompimento de cerca de 70% da estrada. As fortes chuvas destruíram a pista no quilômetro 236, que faz o limite dos municípios de Ipixuna e Aurora do Pará. Um trecho da rodovia BR-010, também conhecida como rodovia Belém-Brasília, está interditado após o rompimento de aproximadamente 70% da estrutura da pista. As imagens mostram que a força da água acabou levando o asfalto no perímetro. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, não há rotas alternativas para o escoamento dos veículos, uma vez que a estrada vicinal, que fica nas proximidades, está totalmente alagada. A interrupção fica no quilômetro 236, limite dos municípios de Ipixuna e Aurora do Pará, nordeste paraense. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já foi acionado, porém, o reparo só pode ser feito quando a água escoar totalmente. Não há previsão para a liberação da via. Agora vamos falar de saúde. O diabetes é a causa mais comum da neuropatia periférica. Ela é responsável por cerca de 2/3 das amputações não traumáticas em pacientes com a doença. Essa complicação pode ser silenciosa e avançar lentamente, confundindo-se com outras enfermidades. No nosso quadro de saúde de hoje, vamos abordar o assunto. No nosso quadro de saúde de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a neuropatia diabética. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas é a médica endocrinologista, a doutora Suzane Ladeira. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Nazaré Notícias. Quais são as principais características dessa doença? Então, a neuropatia diabética é uma complicação crônica dos pacientes que têm o diabetes e pode chegar a afetar mais de 50% desses pacientes. A principal característica vai ser a diminuição de sensibilidade e, às vezes, também dores, tipo cãibras, tipo formigamentos nos pés e nas mãos, que pioram principalmente à noite e melhoram quando esse paciente começa a se movimentar, a fazer alguma atividade. Todo diabético ele é propício a desenvolver a neuropatia? Sim, principalmente o paciente que tem diabetes e não está mantendo um bom controle da glicose, que é a principal causa de desenvolver essa complicação crônica
da neuropatia do diabetes. É essa glicose não bem controlada. A glicose elevada por muito tempo, não bem controlada, ela vai fazer com que esses nervos periféricos e também alguns outros de fibras mais grossas possam ser afetados e causar esses sintomas. Pode ocorrer deformidades ou a pessoa pode ficar um pouco demente? Como é que acontece? Quais são as principais causas e consequências? Sim, então essas lesões nos nervos, o que elas vão causar? Diminuição da sudorese, da hidratação da pele, fazendo com que a pele fique mais ressecada. Essa pele mais ressecada pode fazer com que surjam calos, rachaduras, e essas lesões, se abertas, elas vão ser meio de comunicação para que bactérias possam causar infecções e lesões mais graves, que podem até levar a complicações mais temíveis, como as amputações de membros. Além disso, a neuropatia do diabetes, ela também causa deformidades por alterar a estrutura óssea do pé, fazendo com que alguns ossos realmente possam ter deformidades, e em alguns desses pontos dos pés pode acontecer uma pressão maior, fazendo com que nesse local de pressão maior possa abrir também uma lesão, fazendo com que essa complicação aconteça. Agora, existe um modo de prevenção, né? A pessoa pode se cuidar e evitar essa doença. Sim, o principal modo de prevenção é o controle da glicose. Então, outras complicações também crônicas do diabetes podem acontecer com o descontrole da glicose. Então, assim, é muito importante que esse paciente tenha consultas periódicas, faça a sua avaliação, use corretamente as medicações conforme a prescrição do seu médico, para que a sua glicose se mantenha sempre bem controlada. E também, claro, outros cuidados também com o pé. Então, o paciente que já tem a neuropatia do diabetes, que já teve esse diagnóstico, ele precisa estar sempre observando o pé, examinando o pé. Uma dica é usar um espelhinho para estar sempre olhando embaixo do pé, se tem calo, se tem rachadura, se tem alguma lesão. E se esse paciente não conseguir examinar bem o pé, pedir para uma outra pessoa examinar. Isso seria muito importante, esses cuidados. Agora, doutora, a diabetes ela é tratada, né? Ela é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem um tratamento, não é isso? E as pessoas devem tomar alguns tipos de medicamentos, uns oral e outros também injetáveis. Quais são as principais orientações para quem já tem a doença, para que essa pessoa não venha aí sofrer com a neuropatia diabética? Ela precisa fazer uma dieta também. No caso da diabetes controlada, não pode parar com o medicamento, é isso? Isso. Então, mesmo o paciente que tem o diabetes bem controlado, precisa estar sempre fazendo a avaliação do pé. A recomendação é de que, pelo menos uma vez ao ano, esse paciente tenha esse pé avaliado por um profissional experiente nesse tipo de exame, um médico ou um enfermeiro já que tenha prática com esse tipo de exame. São alguns testes que são feitos mesmo no próprio consultório, que a gente pode fazer esse diagnóstico da neuropatia do diabetes. E realmente o que vai fazer com que mesmo esse paciente que use direitinho a medicação, que esteja com diabetes bem controlado, continuar fazendo o seu tratamento, não deixar de fazer o seu tratamento adequado, fazer as suas avaliações regulares com o seu médico. Evita muitas formas de agravações, não é, doutora? Várias formas de agravações, principalmente essas crônicas que a gente fala, que são da neuropatia do diabetes. Existem também outras complicações que podem afetar os olhos, os rins, e da neuropatia evitar com que chegue na pior e mais temível, que seria a amputação de membros. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos aqui no nosso quadro de saúde. A gente espera ter tirado algumas dúvidas de você. Se você tem diabetes, vale aí começar um cuidado maior com a sua saúde e prevenção também. Se você tiver outros temas para o nosso quadro de saúde, basta enviar para a nossa produção. O número é 988023444. Eu volto com vocês aí no estúdio.
E agora vamos falar sobre o mercado de trabalho. No Amapá, quase 20% da força de trabalho está desempregada. A incidência é maior entre pessoas sem o ensino médio completo. Os números são do IBGE. O número de desempregados no estado chega a 19,6%, deixando o Amapá com a maior taxa de desemprego do país. De acordo com o IBGE, o índice chega a 35,1% entre pessoas sem o ensino médio completo, quase o dobro da média nacional, que é de 19,7%. Com isso, o Amapá lidera o ranking de estados com maior número de desempregados sem esse grau de escolaridade, seguido por Alagoas, com 28,7%, Bahia, com 26,3% e Rio de Janeiro, com 24,6%. A falta de emprego entre pessoas com ensino superior no Amapá também é alta, chega a 12,7%, o dobro da média nacional, fixada em 5,9%. 2 tartarugas marinhas foram resgatadas neste domingo em uma comunidade no município de Curuçá, no nordeste do Pará. Os animais foram avaliados por voluntários do projeto Saruanã e ficarão em observação por 48 horas antes de serem devolvidos ao mar, até que tenham normalizadas as alterações na respiração. Os animais da espécie Quelônia midas, conhecido como tartarugas verdes, foram encontradas por um pescador. Ele percebeu que elas estavam presas no curral de pesca e chamou os voluntários do projeto para ajudar no resgate. E agora vamos voltar a falar sobre saúde e sobre a dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Amazonas teve mais de 700 casos da doença entre janeiro a março deste ano. O número ultrapassa a quantidade de registros do ano passado. Segundo o relatório, nos 3 primeiros meses do ano, o estado do Amazonas teve 761 casos de dengue confirmados, um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A incidência da doença é de 18,6 casos a cada 100 mil habitantes. O número de casos de chikungunya também aumentou. Foram 8 registros no ano passado e 27 esse ano. Somente os casos de Zika apresentaram redução, com 62 pessoas diagnosticadas com a doença em 2018 contra 7 em 2019. O Conselho Indigenista Missionário desenvolve um relatório sobre a violência contra os povos indígenas no Brasil. O objetivo do relatório é sensibilizar a população e os órgãos competentes sobre a causa indígena. O Conselho divulgou o levantamento de 2017, que aponta um alto índice de violência contra os povos indígenas. O relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil é realizado pelo Conselho Indigenista Missionário há 21 anos. Com ele, é possível verificar a situação em que os povos indígenas se encontram no Brasil. O que a gente conseguiu ver, particularmente nesse ano, que aí deve constar do relatório do ano que vem, é a questão dos índios Warau, aqui em Belém, né? E todo um processo que a gente está achando de violência contra essas comunidades, as comunidades desses indígenas. E um outro elemento também importante que a gente coloca como denúncia é a questão dos índios isolados, também chamados índios livres. Esses índios que moram em áreas, mas que preferiram não entrar em contato com a sociedade, porque no passado tiveram problemas sérios de conflito, morte, foi garimpeiro que entrou em contato, foi madeireiro, e às vezes esse contato não é um contato tranquilo. Às vezes tem muita violência, inclusive de morte, geralmente dos indígenas. De acordo com o relatório, em 2017 foram registrados 110 casos de assassinato de indígenas, 27 casos de indígenas vítimas de tentativa de assassinato, 19 casos de homicídio culposo quando não há intenção de matar, 14 ameaças de morte, 18 ameaças variadas, 12 casos de lesões corporais dolosas, 18 registros de racismo e discriminação, além de 16 casos de violência sexual, crimes praticados por diferentes motivações. Tem a questão da questão da terra. Por exemplo, a gente tem situações de invasões de terras indígenas. A gente tem questão de garimpagem em área indígena. A gente tem a questão da bebida alcoólica também entra no meio disso, né? É muito variado. O que tem trazido o sentimento de medo e insegurança às comunidades indígenas. E a gente também tem que saber que as lideranças indígenas, muitas lideranças, são ameaçadas de morte.
por grandes projetos, por madeireiros, por mineradores, e aí um elenco é grande. Então a gente teme muito isso para as comunidades, esse impacto é muito grande na vida das comunidades. Por exemplo, recebemos recentemente uma comunicação que os índios Arara, as lideranças, não conseguiam dormir, porque com receio de um aumento da invasão, hoje tem mais de 3 mil pessoas dentro da terra indígena Arara, que é da região lá de Altamira, e o pessoal, as lideranças estavam muito apreensivas com relação a essa questão. Para tentar minimizar esses impactos, o Conselho Indigenista Missionário Norte 2, que atende os estados do Pará e Amapá, tem realizado algumas ações. Quando a gente fala da questão de iniciativa, na questão da violência, o relatório é pensado nesse aspecto, de denunciar, tanto para a sociedade, né, como internacionalmente. E um grupo formado por mais de 20 pessoas que estava impedido de deixar a aldeia Cararaú, em Altamira, no sudoeste do Pará, desde a última segunda-feira, foi liberado. Entre as pessoas estavam funcionários da empresa Norte Energia, responsável por Belo Monte, e servidores da Fundação Nacional do Índio. Na manhã deste sábado, eles deixaram o local. A liberação foi resultado de uma negociação mediada pela presidência da FUNAI. Os indígenas querem que a empresa Norte Energia garanta a realização de obras na aldeia, entre elas a construção de escolas e da rede de água de abastecimento. As reivindicações serão discutidas em uma reunião marcada para o dia 16 de abril, em Brasília. E agora uma boa notícia para os consumidores. A energia elétrica deve ficar mais barata neste mês de abril. Isso porque a bandeira tarifária será verde, sem custo adicional para os consumidores. Porém, é necessário manter as ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. Ele funciona da seguinte maneira: as cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. A bandeira tarifária da cor vermelha estipula o acréscimo de R$ 3 ou R$ 5 para cada 100 kWh consumidos. Na bandeira amarela, o acréscimo é de R$ 1,50. Já na bandeira verde, não há acréscimo. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Catedral de Belém promoveu mais uma ação solidária. Prorrogado o prazo para cadastro ou recadastramento da meia passagem estudantil nos municípios de Macapá e Santana, no Amapá. Vamos conhecer a Biblioteca Rio das Letras no Conjunto Satélite, em Belém. Voltamos com Nazaré Notícias e vamos falar sobre a Catedral Metropolitana de Belém, que promoveu no último sábado mais uma edição da Ação Solidária. Nessa edição, diversos serviços de saúde foram ofertados à população. A ação solidária foi realizada no Centro de Evangelização São João Paulo II, localizado na Rua Doutor Assis, bairro da Cidade Velha, em Belém. Há cerca de 9 anos, a Catedral Metropolitana de Belém realiza a ação solidária. Neste ano, o serviço se ampliou para o primeiro trimestre. Todos os anos, já vai para a 9ª ação de cidadania. Ela sempre acontece em novembro, quando nós coroamos todos os serviços que nós realizamos o ano inteiro. Então, em novembro, nós temos serviços à saúde, documental, palestras, brincadeiras. E nós queremos agora dimensionar isso aí para o ano inteiro. Então, nós estamos começando com o Dia Mundial dos Rins, que é um atendimento específico à saúde para esse fim. Então, nós vamos sempre deixar, no primeiro semestre, uns atendimentos dessa natureza e no segundo semestre, atendimentos na área jurídica, com documentação, com atendimento jurídico, e assim que a gente vai fazer no decorrer do ano, nos próximos anos. A dona Nilzete aproveitou a programação e foi cuidar da saúde. Maravilhoso, coisas que a gente não demora para conseguir, a gente está conseguindo tudo aqui, né? Eu já fiz oculista, já fiz
ecocardiograma, agora eu vou fazer a glicemia. Muito obrigado por vocês estarem aqui atendendo a gente. Agradeço muito a Deus e vocês e as pessoas que estão atendendo a gente. Isso devia ter mais vezes, né, amor? Para promover o Dia de Atenção à Saúde, a igreja contou com a parceria de instituições de ensino. É muito importante porque os alunos têm a vivência de aproximação, né, com atendimento a essas pessoas que necessitam de cuidados e além das orientações que nós realizamos enquanto enfermeiros, né, e os acadêmicos de enfermagem em relação aos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde. E a população ela é beneficiada, né, porque muitas vezes elas têm dificuldade de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde e aqui eles têm a oportunidade, né, de aferirem a pressão arterial, de fazerem o teste de glicemia, de passar por atendimento nutricional. A ação solidária tem como objetivo auxiliar na prevenção de doenças e facilitar o acesso a serviços para a população que mais precisa. Nós sabemos que a população está, além de envelhecendo com uma qualidade de vida não muito boa. A gente vê pelas demandas nos hospitais sempre superlotados. E o que é que nós queremos? A partir daí, fazer uma prevenção, uma orientação para que esses fatos não ocorram. Então, a pessoa prevenida, sabendo o que é que ela deve, o que é que ela não deve fazer, aí então fica mais fácil da gente ter um controle dessa demanda imensa de doentes que temos por aí. A Biblioteca Braille do Amazonas está com inscrições abertas para os cursos de instrumentos musicais para deficientes visuais e pessoas com baixa visão. As vagas são para as turmas de teclado, violão e cavaquinho. Juliana Brito tem mais informações. O curso de teclado será às terças e quintas-feiras, o de violão às quartas-feiras e o de cavaquinho às sextas-feiras, todos ministrados sempre de 8 da manhã até o meio-dia. As aulas ocorrerão na biblioteca, que fica no bloco C do Centro de Convenções, o Sambódromo, que fica na Avenida Pedro Teixeira, número 2565. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail braille@cultura.am.gov.br ou então pelos telefones código 92, número 99111 8734 ou então pelo 99969 6489. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Foi prorrogado o prazo para cadastro ou recadastramento da meia passagem estudantil nos municípios de Macapá e Santana, no Amapá. A decisão partiu do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, que verificou que 37 mil beneficiários ainda não solicitaram o benefício. Juliana Brito tem mais informações. É isso mesmo, Marcos, Larissa. A partir de agora, os estudantes têm até o dia 5 de abril para realizarem o cadastro ou recadastramento da meia passagem estudantil. Vamos conferir agora os documentos necessários para solicitar o benefício. Declaração escolar ou comprovante de matrícula assinada pelo diretor da unidade, cópia do RG ou certidão de nascimento e cópia do comprovante de residência. O atendimento está sendo feito na sede da CETAP, que fica na Avenida Padre Júlio Maria, número 556, no centro de Macapá. Sempre de 8 da manhã até às 5 da tarde. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Lembrando que estudantes de pós-graduação também têm direito ao benefício, desde que todas as aulas sejam presenciais. Para formar a turma 2019 de Canto Coral, a Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, abriu período de inscrições gratuitas para novos integrantes. Priscila Pinheiro traz os detalhes. O grupo é aberto para a comunidade acadêmica e sociedade em geral. Podem se inscrever pessoas sem experiência em canto. As inscrições estão abertas até o dia 3 de maio, pela internet, através de um preenchimento de um formulário eletrônico. Para mais informações, basta acessar o site da Universidade Federal do Oeste do Pará, www.ufopa.edu.br. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Documentos como carteira de identidade, carteira de trabalho e certidão de nascimento serão emitidos gratuitamente nesta terça-feira, durante o mutirão do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade da Amazônia. O atendimento é aberto à comunidade e será realizado de 8h30 às 5h30 da tarde. A carteira de identidade e a carteira de trabalho serão emitidas na hora.
Somente o serviço de certidão de nascimento terá os dados coletados e, posteriormente, a pessoa poderá receber o documento no local indicado. A ação tem parceria com a Defensoria Pública, a Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Pará e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos no Estado do Pará. Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia, o período chuvoso deve se estender até o mês de maio em todo o estado do Pará. A Defesa Civil e a Marinha do Brasil alertam para uma nova possibilidade de maré alta na primeira e na terceira semana de abril. O período chuvoso deve seguir até o mês de maio. De acordo com o IMET, pelos próximos 2 meses, as chuvas sem horário certo continuarão em todos os municípios paraenses, principalmente no nordeste do estado. Na terceira semana de abril, entre os dias 17 a 21 de abril, a maré alta deve atingir 3,5 metros, de acordo com a tábua de marés da Marinha do Brasil. A maior altura deve ser atingida no dia 19, com 3,6 metros às 11h23 da manhã. Vale lembrar que na Grande Belém, em decorrência dessa elevação das águas, pontos como a Doca, Terminal Hidroviário, Ver o Peso, Ver o Rio, Feira do Açaí e vários bairros próximos a canais inundaram por vários dias em março. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em municípios da Amazônia. A terça-feira terá a presença de sol entre nuvens em breves no arquipélago do Marajó. Durante a tarde e a noite o tempo fica encoberto, mas sem chuvas. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Em Tucuruí, sudeste paraense, o dia amanhece com muitas nuvens. Durante o período da tarde estão previstos chuviscos. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 29. Em Altamira, sudoeste paraense, a previsão é de tempo encoberto pela manhã e sol entre nuvens durante a tarde. A temperatura oscila entre 24 e 33 graus. Em Coroatá, no Maranhão, o dia começa com tempo encoberto. À tarde chove no município. A temperatura varia entre 25 e 29 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o dia será encoberto. A presença de nuvens carregadas pode ocasionar chuvisco no período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 29. E em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de muitas nuvens no céu. O tempo varia de nublado a encoberto com chuva. A temperatura oscila entre 25 e 29 graus. Na reportagem que encerra o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar sobre educação e pesquisa e conhecer a Biblioteca Rio das Letras, localizada no Conjunto Satélite aqui em Belém. O pequeno espaço concentra livros de todos os gêneros de leitura, tendo como foco a literatura infantil, já que muitas crianças frequentam o local. Essa é a Adriela, uma das frequentadoras da Biblioteca Comunitária Rio de Letras. Desde os meus 9 anos eu frequento aqui, minha mãe e minhas irmãs também, todinhas. A gente já tá lá em casa que tem bastante livros para doar, a gente está organizando todos para a gente doar para cá. Cerca de 87% das bibliotecas estão localizadas em áreas periféricas e elas surgem pela iniciativa dos próprios moradores em terem esses espaços, já que em muitos casos as bibliotecas só são encontradas nos grandes centros urbanos. O estudo foi realizado pelo projeto Bibliotecas Comunitárias do Brasil e apontou que elas estão localizadas em regiões de elevados índices de pobreza, violência e exclusão de serviços públicos. 12,6% delas estão em zonas rurais e apenas 7% em área ribeirinha. 66,5% das bibliotecas foram criadas por coletivos, grupos e movimentos sociais. E foi assim que surgiu a Biblioteca Comunitária Rio de Letras, no Conjunto Satélite, em Belém, há cerca de 10 anos. Ele surgiu no ano de 2009, 2010, com uma junção de amigos que trabalham com a cultura, com a literatura, e pelo incentivo assim, muito positivo de uma ex-moradora que estava viajando, a professora Eliane Medina. Ela chegou
com a ideia de se abrir uma sala, né, e dinamizar a questão da leitura, de incentivo à leitura aqui no Conjunto Satélite para crianças, jovens, adultos e idosos, assim como um ponto positivo para que as pessoas tivessem acesso à questão litero-cultural, né, essa questão do engajamento com a aproximação de livros, revista, a informação de modo geral. O Abel é um dos estudantes que passa pelo espaço sempre que está aberto. Eu gosto muito, eu venho todos os dias aqui. Às vezes saio tarde da escola e não está aberto aqui, eu fico muito triste porque eu gosto de ler, dou livro, faço um monte de coisa que ajudo. Aqui, além da leitura, as crianças e adolescentes são estimuladas a desenvolver a criatividade através de criações artísticas. Nós realizamos oficinas de origami, pinturas, desenhos com alunos da escola Dona Helena Guilhom, que são voluntários também, mas visitantes, que vêm para cá para querer expor a sua arte, né? E aqui eles encontram o lugar perfeito para poder expor o sentimento mais puro que tem dentro deles, né? Através da arte, eles conseguem se expressar. A biblioteca comunitária fica próxima de 2 escolas do conjunto e, aproveitando a localização geográfica, muitos projetos são desenvolvidos para aproximar cada vez mais os jovens da leitura. Nós começamos a fazer aqui, sempre em parceria com a comunidade, nós fizemos o Pipa Poesia, né, onde a criança interage, onde a criança criou as suas pipas, criou as suas poesias, né, confeccionou. Depois nós tivemos a Feira do Quadrinho, Ver o Gibi, né? Aqui tem um projeto que acontece aqui no espaço da biblioteca todo mês, que é o Café Filosófico, onde tem uma interação com o público, um bate-papo, a gente traz convidado, né? A expectativa dos organizadores é que seja feita a construção de um espaço maior para os visitantes, considerando a leitura como um direito humano e de todos. Leitura é um mundo mágico, você pode fazer qualquer coisa lendo. Eu gosto muito de ler. A Biblioteca Rio de Letras fica localizada no Conjunto Satélite WE4, número 145, bairro do Coqueiro, em Belém. Quem quiser colaborar com doações de livros infanto-juvenis pode ligar para o telefone 99801 6065. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!